Oi pessoal, tudo bem? Mais uma casinha de passarinhos, olha só que gracinha. A casinha com rosas silvestres, tá? Então tem essas rosas aí, os passarinhos, a casinha. E não é difícil, é um projeto gostoso de fazer, vocês vão amar fazer. Já estão no ritmo dos passarinhos, né? Então agora é só continuar. Então vamos lá. Eu separei o clareador incolor e o verde bebê. Então nós vamos começar com o pincel Pitois da coleção e esfumaçar o clareador. Ó, vem aqui no cantinho, tá vendo? E depois nós vamos esfumaçar com verde bebê. Ó, passou, aí vem com um pouquinho do verde bebê e aplica, e já com movimento circular, ó, já vai esfumaçando. Nós vamos fazer esse trabalho em volta de todo o projeto aqui, de todo o desenho, tá? Ó, e vai esticando com o clareador. Então vamos lá? Tudo aqui em volta, gente, olha, tudo aqui em volta das flores. Vamos por etapa, tá? Pronto, gente, tudo esfumaçadinho, tá? Agora nós vamos com verde pinheiro nos cantinhos, esfumaçar. Não é pra deixar muito borrado, tá, gente? Assim, sair muito pra fora, até aqui. Não é. Nós temos que ficar só nos cantinhos mesmo, para dar profundidade no trabalho. Então, ó, vem, coloca a tinta, esfumaça. Pincel número 10, tá? Ó, vem só até aqui. Só até aqui também. Um pouquinho em volta da cabeça, mas bem pouquinho mesmo. Eu tenho que escurecer esses cantinhos, porque daqui a gente puxa folhinhas, né? Então fica bem bonitinho. Dá uma profundidade nos cantinhos. Tá? Então nós vamos fazer em volta de todo o projeto, só que saindo dos cantinhos. Saindo aqui assim, ó, dos cantinhos. Tá bom? Então vamos lá? Só um pouquinho, tá, gente? Não é pra sair muito, não. É bem delicado. Pronto, os cantinhos escurinhos. Agora nós vamos fazer
a casinha, tá? As paredes aqui, pincel número 8, cinza lunar, e nós vamos preencher a parede aqui, ó, com cinza lunar, e aqui também, tá? Aqui o passarinho. Até aqui, ó. E com amarelo pele nós vamos preencher aqui, que é uma decoração da casinha, né? E aqui branco, ó. Nessa parte aqui branca, tá? Então vamos começar com cinza lunar. Tudo aqui em volta, tá, gente? Que vocês podem fazer sozinhas, que não é difícil, é só preencher. E aqui também. Então vamos por etapas. Primeiro cinza lunar. Então vamos recapitular. Aqui cinza, né? Tudo cinza. Depois um pouquinho só de branco para dar uma iluminada. Aqui e aqui, tá? Aqui amarelo pele, só amarelo pele. E agora com telha nós vamos fazer a janelinha. E aqui essa parte da casinha, ó, tá? Depois nós vamos pro telhado. E eu vou usar stencil no telhado também, vai ficar legal. Depois que nós preenchermos aqui a janelinha, nós vamos escurecer de um lado com jacarandá, pode ser. Deixar mais sombreadinha. Então, primeiro vamos preencher tudo aqui e aqui. Bem, então agora nós vamos pro telhado com o jacarandá e o pincel número 8, tá? Vamos passar 2 demãos para cobrir bem direitinho aqui toda essa parte do telhado, porque eu quero usar um stencil, gente, esse stencil aqui, ó, tá? Eu quero pôr aqui em cima. Então, primeiro passo é cobrir com jacarandá todo o telhadinho. Bem, agora que está tudo sequinho, tá? Nós vamos fazer o telhadinho aqui. Eu peguei o castanho claro e o pincel pituá número 4. Então, umedece o pincel, tira o excesso num paninho aí do seu lado e suavemente nós vamos esfumaçando aqui, ó, de leve, pouca tinta, porque senão borra. A tinta acaba vazando por baixo da trama. Vamos ver como é que tá ficando? Olha lá, que bonitinho. Vamos ver como é que ficou. Olha que charme.
Ficou bonitinho, né? Então tá. Agora nós podemos ir para os passarinhos ou para as folhagens e folhas. Vamos para as folhagens, então? Tá? Folhagens, folhas e depois os passarinhos. Vou separar as tintas das folhas para a gente começar. Bom, separei o verde pinheiro para as folhas e é só preencher dentro todinha, tá? Depois nós vamos fazer o trabalhinho de fora para dentro, de dentro para fora, sem problemas, tá? Então é só preencher, ó, tô até marcando aqui. São tudo folhinhas. E aqui também, ó, todas essas grandonas aqui, as sépalas, tudo são folhas que a gente tem que preencher. Então vamos lá? Depois vamos pro acabamento. Primeiro preencher o fundo com verde pinheiro. Separei para as folhas o verde musgo, o verde pântano e o branco. Então vamos começar por essas aqui. Pincel número 8. Com verde pântano, de dentro para fora. Nós vamos escurecer, ó. De dentro para fora. Limpa o pincel num paninho. E do outro lado, de dentro para fora, o branco. Pega a tinta e vem de dentro, aperta a mão e solta, ó, de dentro para fora. E com verde musgo, cantinho do pincel, nós vamos de fora para dentro. Pega mais tinta. E do outro lado, a mesma coisa, ó, cantinho do pincel. E aqui no meio, a nervura. Então, vamos fazer a mesma coisa com esta. Aperta a mão e solta. É bom fazer com elas ainda úmidas, que o pincel corre melhor. Úmidas para seca, mas não muito úmidas, porque senão você fica patinando e não consegue fazer o movimento, tá? Tem que estar assim, nesse ponto que tá a minha aqui. E aqui no meio, a nervura. Tá bom? Então eu vou fazer as demais pra gente começar a fazer as flores, tá?
Agora nós vamos preencher as flores. Separei aqui amora e lilás. Se você não tiver amora, você pode pegar o magenta, que fica bonito do mesmo jeito, tá, gente? Então vamos lá, ó. Preencher por partes. Pincel número 8. Então, nós vamos fazer meio que manchadinha. Uma parte com amora. E outra parte com lilás. Todas as pétalas nós vamos fazer do mesmo jeito e depois vamos iluminar com branco. Branco, o branco dá uma vida, né? Então, assim, gente, ó, tá? Fica assim meio que manchadinha. Metade de uma cor, metade de outra cor. Não precisa deixar marca no meio. Esfumaça. E vamos seguindo. Do outro lado também, não precisa limpar o pincel, que elas vão se misturar, né, as cores aqui, né? Então não tem problema. E assim nós vamos fazer todas as flores, todas. Tá vendo, ó? Tem bastante flores aqui, tem uma pequenininha aqui também, ó. Botõezinhos. Vamos preencher desse mesmo jeitinho, metade de uma cor e metade do outro, matizando no centro, tá bom? Vamos lá? Pronto, tudo preenchido. E agora nós vamos iluminar as pétalas. Continuo com o pincel número 8. Você pega a tinta no cantinho do pincel. Aperta a mão e solta. E dá uma esfumaçadinha, ó. Novamente. E no cantinho do pincel, a última pincelada. Então, assim você fecha a pétala dos dois lados com luzes. Um pouquinho do amora. Só para dar uma tonalidade aqui bem bonita. Novamente, pega a tinta no cantinho, joga para as bordas da pétala, né? E puxa para o centro.
pouquinho do lilás. Um pouquinho do amora. Pouquinho do branco. E mais uma pétala pronta. Novamente, ó. Aperta a mão e solta, esfumaça. Um pouquinho do amora. Já falei pra vocês, né, que pode ser magenta. Magenta é bonito também. Agora nós vamos para essa pétala aqui, ó, para essa flor. Do mesmo jeitinho, gente. Puxa o cantinho. Dá uma esfumaçada. Um pouquinho do amora. Sempre nas bordinhas, ó. Vocês estão entendendo aí, né? Dá pra entender direitinho, pincelada? Sempre de fora pra dentro. Nas bordinhas.
tá? Então agora vocês seguem aí, sempre puxando as bordas laterais para formar, puxando como se fosse um coração, né? Um coração aqui, ó. Tá bom? E depois nós vamos fazer essas pequenininhas aqui com pincel menor. Vamos puxar de fora para dentro, sempre. Os botõezinhos é só você passar mais uma demão de tinta para cobrir bem o fundo e deixá-los mais escurinhos mesmo. Um toquezinho branco. E tá bom. Dá uma umedecida de leve aqui. Branquinho. Pegar um pincel menor, gente, porque o 8 tá grande para o tamanho da flor. Aí já faço essas duas aqui com tamanho 6, né? Tá bom? Então agora nós vamos fazer os miolinhos aqui no centro da flor. Separei o verde musgo, pincel número 6. Vamos fazer uma bolinha aqui no meio, tá? Com verde musgo. Um pouquinho de branco. E com o pincel zerinho e o verde pântano, nós vamos fazer umas hastezinhas bem fininhas. E umas bolinhas com verde pântano. Fazer umas com branco também. E com branco, umas bolinhas pequenininhas. Tá? E na outra, do mesmo jeitinho. Primeiro, aqui faltou, gente, em volta, ó. Tá?
E o mesmo aqui, ó, em volta, depois as hastes, as bolinhas, né? Vem as hastes aqui. E na sequência, gente, nós vamos fazer os passarinhos. Eu ainda não escolhi as cores para eles, mas a gente já define. Então, faz umas bolinhas aqui. Sempre limpando o pincel. E o branco também. Então, nós vamos aqui pro passarinho, gente. Tem uns galhos aqui. Deixa eu ver que cor que a gente pode colocar, jacarandá. Aqui tem um galho, ó. Jacarandá, ou rústico, ou sépia, as cores que você tiver aí em mãos, tá? Não precisa ser exatamente o jacarandá. Sendo um marrom escuro, tá ótimo. Que eu vou dar outra demão, vou esperar aqui a secagem e vou passar outra demão e depois um pouquinho de branco para iluminar. Tá? Ele vem até aqui, ó. Mas como tá meio transparente, então eu vou dar duas demãos, tá? Intercalando a secagem. E vamos lá decidir as cores dos passarinhos. Vou separar aqui as cores e já mostro para vocês. Vamos lá? Vamos fazer os passarinhos. Então, eu separei aqui branco, azul marinho, preto, o amora, né? A mesma cor que usamos para as rosas silvestres, e cinza lunar. Aqui tem o cinza lunar. Então, vamos começar da barriguinha dele aqui embaixo com branco, pincel número 4. Aí depois nós vamos entrar com cinza, sombreando. Aí com cinza nós vamos sombrear.
Vai misturando um pouquinho no branco, ó. Aqui um pouquinho de branco também. E azul marinho, tanto pra asinha aqui, como pro rabinho, tá? É só passar o azul marinho e depois com branco nós vamos definir a pena, as peninhas. Vai bem de leve para não borrar. Um pouquinho só. E aqui também. Aí com branco a gente define as penas. Aí com o branco você vem aqui e faz as peninhas do rabo. E da asa, né? E aqui tem uma asinha mais redondinha. Lavo o pincel. E vamos para a parte de cima. Aqui, ó,
com a amora. Vai combinar com a flor. Só até aqui, ó, porque aqui vai ser preto, nessa partezinha aqui vai ser preto. Cabecinha também aqui, ó. Nessa parte. E agora com o branco, nós vamos fazer os acabamentos aqui, ó. Parte de baixo, aqui tem um olhinho, depois a gente faz com preto. Peguei o pincel número 4. E aqui nós vamos marcar o pescoço dele com preto. O olhinho. Umas peninhas. Um pincel zerinho. Deixa eu arrumar esse olhinho aqui.
umas peninhas aqui, ó, puxando com zerinho. O biquinho dele é preto. Pouquinho de branco. Aqui mais um ademão de tinta. E um pouquinho do branco para formar as peninhas. É bem simples de fazer, né, gente? As cores aí é que dá o toque especial. Ele tá com a cabecinha baixa, né? E aqui tem os pezinhos, que eu acabei cobrindo, mas a gente faz aparecer. E aí ilumina com branco. Bem de leve. Aqui vou fazer umas peninhas. Só reforçar aqui, tá? E é isso aí, gente.
Dar uma contornada aqui para destacar mais. E o outro passarinho, gente, é igual. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Usar o branco para a barriguinha dele. Deixa eu lavar aqui meus pincéis. Deixa eu acertar aqui. Já quando secar essa parte, a gente puxa mais um branquinho desfiando assim como eu estou fazendo, ó. Para acentuar mais a sombra. Bom, e o gorduchinho aqui em cima, nós vamos usar as mesmas cores. Branco na barriga. Aqui branco, aqui azul marinho, aqui o amora, tá? Então, vamos seguir do mesmo jeitinho. Puxa aqui a asinha dele. Como vocês já viram o passarinho embaixo, esse daqui... Então, nós vamos seguir os mesmos traços desse aqui que eu tô pintando. Umas desfiadinhas assim de tinta. Bom, voltando lá, então é aqui azul marinho, depois o branco para iluminar a asinha, né? Aqui atrás nós vamos pintar com o amora. Só tô mostrando para vocês, tá? Aqui a amora também, é que meu pincel está sujo, então tá dando outra cor. Aqui a amora na cabecinha dele. Preto aqui em volta do olho. Branco exatamente como nós fizemos aqui. Aqui branco, tá? Ó. E eu já mostro para vocês ele finalizado. Tá bom? Rabinho azul marinho. Vamos lá? Prontinho, gente. O passarinho gordinho tá pronto. É bem simples de fazer e depois eu contornei com preto. Aqui eu tenho stencil de folhagens. Eu vou encaixar aqui, ó, saindo do passarinho.
que eu acho que vai ficar legal. Verde musgo, pincel pituá, tira o excesso. E vamos esfumaçar aqui, ó. Um pouquinho mais de tinta. Vamos ver como é que ficou. Lá. E eu tenho também aqui um stencil de notas musicais. Então eu vou colocar algumas aqui com verde pântano e o pincel pituá, só para dar uma graça aqui. Passarinho cantando. Olha lá que bonitinho. E aí você põe ao seu gosto, onde você quiser, ó, que nem nesse daqui. Também. E vai saltitando. Ele tá cantando e tá espalhando o som. Tá bom? Então eu vou terminar aqui os galhos e já mostro para vocês o trabalho finalizado. Pronto, gente. Trabalho finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Umas cores diferentes. E vamos para o próximo trabalho, para a próxima aula. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau, tchau.